Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me dê a sua bênção, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, guiai-me. Espírito Santo, iluminai-me. Espírito Santo, santificai-me. Amém. Quem vive no querer divino tem o seu mar encerrado tudo, conforme reza, murmura o céu, o sol e as estrelas. Bênçãos de Jesus, competência e festa de todos, ao abençoar a pequena filha do Divino Querer. Este é o título do volume 25, de 10 de novembro de 1928, do Livro do Céu. A Luísa começa a dizer: depois de ter passado vários dias de privação do meu doce Jesus, o meu pobre coração não podia mais. Sentia-o desfeito e recordava ao vivo as suas santas visitas, a sua amável presença, a sua beleza arrebatadora, a suavidade da sua voz, suas tantas belas lições. Eram tantas recordações que me magoavam, me destroçavam e me faziam suspirar, cansada, como pobre peregrina, do meu longo caminho pela pátria celestial, e dizia em mim, dizia comigo mesma: tudo acabou, não ouço mais que um profundo silêncio, e não vejo mais que um mar imenso que devo percorrer sem deter-me jamais, para pedir em qualquer lugar e em todas as partes o reino da divina vontade. E cansada, comecei a fazer o meu habitual giro para seguir as ações de Jesus. E o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, me apertou entre os seus braços para me dar força e me disse: minha filha, assim como o mar murmura, sussurra baixinho, faz aquele ruído continuamente, assim ouço em ti o mar do meu fiat divino. O mar é a grandiosidade, não é? Das graças de Jesus, da sua divina vontade. O mar representa uma quantidade enorme, não é? E tu, com a tua oração, forma o teu contínuo murmúrio no seu mar. E enquanto murmura, ora encerras o sol e murmura a luz, ora encerras o céu, e à medida que murmura, encerras as estrelas, ora encerras o vento e murmura gemidos e gritos de amor, ora encerras a terra e murmura flores. Então, no teu murmúrio, ora fazes correr luz, ora céu, ora estrelas, ora vento, e correm lamentos de amor, gemidos inenarráveis, de coração ferido, e gritos de delírio de amor não correspondido. E ora correm todas as flores criadas por mim. Oh, como é belo, como é belo, meu e o seu mar. Oh, como fica atrás o mar da terra, porque ele murmura, mas não encerra em seu murmúrio ao céu, ao sol, ao vento e a tudo, mas sim só os peixes em troca o mar do meu querer e o murmúrio da tua oração nele encerra todas as minhas obras.
porque a minha vontade divina, o céu, o sol, as estrelas, o mar e tudo o resto, tudo em si, como em seu próprio punho, e murmurando com a sua oração, nela as encontras todas. Então, para tentar compreender aqui esta linguagem, não é? Do livro do céu, este murmurar, este falar baixinho, este sussurrar para Deus, imaginando tudo que Deus criou, não é? Tudo existe pela vontade divina. O céu, o sol, as estrelas, o mar, tudo que existe, não é? É vontade divina. Foi Deus quem criou por sua divina vontade. Pela sua vontade, pelo seu fiat, pelo seu sim, as coisas foram criadas. Então, a divina vontade, a vontade divina tem uma dimensão de profundidade maior, porque se entra na dimensão divina, mergulhar naquilo que o divino tem, que o divino contém, que o divino fez, não é? Então, quem se conecta com Jesus, como ele ensina aqui no livro do céu, não é? Mergulhando na obra, né, da criação, tudo quanto ele fez, faz o mesmo que Jesus fez. Então ele estava a ensinar isso para Luísa Picarreta, não é? Que ela, como se fosse assim, por outra linguagem, viajar, né? Imaginar tudo que Deus criou, tudo que Deus fez e desejar isso com muito amor e agradecendo a Deus por cada coisa que Deus fez, e passeando, não é, com a sua imaginação em tudo que Deus criou, como Deus criou, não é? Então, fazendo isso ligado à vontade divina, isso tem uma dimensão muito grande. É uma conexão que você faz com o divino, pensando na sua obra, não é? Então Luísa fazia isso. Ela penetrava nos mistérios de Deus que criou todas essas coisas divinamente, né? Com a sua sabedoria. E se a pessoa for ver numa dimensão só terrena, olhar para as coisas sem imaginar a profundidade delas, então não tem a mesma dimensão que pensar nela com profundidade, pensar nela divinamente. Então há essa diferença, não é? De pensamentos, de compreensão da coisa simples, sem unir o divino, e quando você faz e pensa nas coisas unidas ao divino, não é? Então são dimensões diferentes. E você é como se tivesse abraçar o céu, não é? O sol, as estrelas, abraçar a Deus, né? Porque quem fez o céu foi Deus. Você olha para o céu e vê Deus. Quem fez o sol vê Deus, né? Deus se faz representar pelo sol também, não é? Analogicamente, a gente pensa em Deus como aquele astro maior que é o sol. Quem pode fazer algo assim? Jamais o ser humano conseguiria fazer algo assim, não é? Então aquilo é a representação do divino, estamos diante de uma coisa divina. E quando pensamos nesta dimensão, então nos transportamos para o divino, não é? E pensa-se muito mais além do que um simples pensamento só de olhar e pensar, pronto, eu sou e existe. Não, quando você aprofunda o pensamento e a compreensão desta obra divina, que representa o próprio divino, não é? O próprio Deus que criou. Então, é um mergulho profundo que você faz nas coisas de Deus. Então, é mais ou menos aqui essa narração que o Senhor nos quer, que a Luísa nos quer trazer, e Jesus também, não é? Fazendo, dando essa explicação do quanto é profundo meditar nas coisas divinamente. Então a Luísa ficava nesse pensamento divino, não é? Das coisas criadas. E assim como o mar, além do seu murmúrio contínuo, forma as suas ondas altíssimas, assim também tu, no mar do meu querer, mergulhando na profundidade das coisas divinas, da vontade divina, além do murmúrio contínuo da tua oração, quando concentras principalmente as tuas ânsias, os teus suspiros, porque queres o reino da divina vontade, da minha divina vontade, formas as ondas altíssimas de luz, de estrelas, gemidos de flores, gemidos
e de flores, como são belas estas ondas. E eu, desde este tabernáculo, ouço o teu murmúrio, o calor das tuas ondas que vêm a descarregar-se no meu mar. E como aqui no tabernáculo tenho o meu mar, onde murmuro continuamente com as minhas orações, sentindo ouvir as tuas ondas, um teu mar e o meu, que já é um só, e venho a murmurar junto contigo. E neste tabernáculo não me sinto mais só. Tenho a minha agradável companhia e murmuramos juntos. E em nosso murmúrio se escuta: Fiat, Fiat, Fiat. Seja ele conhecido, restabelecido o seu reino sobre a terra. Jesus falando com Luísa Picarreta sobre como é agradável, não é? Ela mergulhando, sussurrando na profundidade das coisas que Deus criou e pensando nelas divinamente, desejando o reino da divina vontade. Quando ela pensa em tudo isso, está a pensar na vontade divina, que aconteça o reino da vontade divina, onde se aprofunda nas coisas com uma outra dimensão, não é? É como se estivéssemos a tocar ao mesmo tempo naquilo que pertence a Deus, naquilo que Deus fez, não é? E então, Jesus no tabernáculo sentia, não é? Jesus é aquele que sente tudo, todas as nossas inspirações, todos os nossos suspiros, todas as nossas ânsias, coisas positivas e negativas, não é? Ele é que nos criou, ele é que é o dono do nosso coração, então ele sabe de tudo que acontece conosco. Então, enquanto a Luísa pensava nas coisas de Deus, desejando o reino do fiat divino, da vontade divina, não é? Jesus sabia de tudo isso. E a partir do tabernáculo, então, lhe fez sentir que ele estava unido com ela, não é? Era uma união de profundidade, de mergulho nessas coisas divinas. E os dois queriam a mesma coisa, né? Jesus deseja o reino da divina vontade. Ela, a partir do tabernáculo, por que Jesus está presente no tabernáculo em cada hóstia? Para poder penetrar dentro do coração, não é? Quando a gente comunga, recebemos Jesus, temos Jesus ali por uns 15 minutos, né? Mais ou menos, e o desejo de Jesus é que ele entra e consegue sentir a animação desse tabernáculo vivo, aonde ele entrou, em cada alma que ele entra, não é que comunga Jesus. Então Jesus faz ali a sua manifestação de amor. Jesus dá as suas inspirações. Jesus está Jesus tá ali, não é para ter interação com a criatura, porque ele no tabernáculo está inanimado, não é? Está naquelas hóstias, mas aquelas hóstias são estão ali paralisadas, né? Não tem vida. Mas quando ele sai, não é? Cada hóstia, quando entra no coração de uma pessoa, de uma criatura, de um ser humano, é diferente, não é? Então aí ele próprio se transportando para dentro dessa alma, dessa criatura, não é? E aí essa criatura, quando recebe, né? Agradece, reza, não é? Fala com ele. Então ele sente que tem vida dentro dessa alma. Enquanto que só na hóstia, dentro do tabernáculo, ele está ali sozinho, às escuras, silencioso, não é? Sem falar com ninguém. E nesse contexto aqui desta leitura, Jesus está no tabernáculo, numa casa que foi criada para Luísa poder estar, não é? Como a casa da divina vontade, porque era o desejo de Jesus e ele colocou esse desejo no coração do Santo Aníbal Maria de Francia, que acompanhou a Luísa Picarreta, publicou os primeiros volumes. Então ele desejou, não é, construir uma casa, porque ele era, como se diz, ele era o superior de uma congregação religiosa, não é? Então ele deixou tinha esse desejo de construir uma casa para ser considerada como a casa da divina vontade, sabendo do projeto divino que Deus estava a fazer com Luísa Picarreta, para dar a conhecer a sua vontade divina, não é? Então ele tomando conhecimento desses escritos e acompanhando a Luísa, não é? Como seu confessor, então ele desejou criar
esta casa para ser uma casa específica para Luísa habitar, não é? E nessa casa havia, é uma casa grande, não é? Que também havia as irmãs, não é? E as pessoas dessa congregação e tudo mais. Então, e havia um tabernáculo que dava mesmo assim, quando a Luísa foi habitar nesta casa, esse tabernáculo dava assim, mal a Luísa abria a porta do seu quarto, não é? Tinha logo direcionado para ela esse tabernáculo, não é? O sacrário. Então ela se comunicava muito com Jesus, e Jesus com ela, não é? E misticamente falando, muita coisa acontecia. A Luísa tem manifestações grandiosas de Jesus, como Jesus movendo-se dentro dela. Ela via Jesus, não é? Então havia muitas manifestações. Então havia aquela comunicação que ela sentia interiormente, via Jesus, Jesus falava com ela, então havia aquela comunicação entre eles. E a Luísa estava muito contente por ter Jesus no sacrário ali perto dela e Jesus também ao mesmo tempo. Então Jesus já não se considerava como se estivesse ali sozinho, abandonado, naquele tabernáculo, sem ninguém com quem pudesse falar e conversar. Não, ele conversava com Luísa porque o coração da Luísa, a alma da Luísa já era o seu tabernáculo vivo. Ele já habitava naquela alma de uma maneira extraordinária, não é? Porque com ela fez veio iniciar essa obra da divina vontade, trabalhou de tal maneira a sua alma, que era praticamente, né, uma fusão, podemos dizer uma coisa só, não é? Jesus e ela. Então eram muitos acontecimentos aí entre Jesus e Luísa Picarreta, e Jesus falava-lhe de muitas coisas. E uma dessas coisas foi, ele diz para Luísa, minha filha, minha filha, viver no meu querer, rezar nele, é transportar o céu para a terra. Imagina Jesus falar isso. É de uma grandiosidade muito grande, não é? Que é difícil até de explicar, não é? Se compreende e se aceita, porque é a palavra de Jesus, foi ele que disse, Jesus não pode e nem sabe mentir. Não pode mentir diante de uma coisa dessa, não é? Sabemos da grandiosidade de Deus e divinamente falando a dimensão de tudo é muitas vezes mais do que aquilo que a gente conhece de normalidade, não é? Essa é uma dimensão que ultrapassa a redenção, que é uma dimensão divina, uma dimensão mais elevada. Tá muita coisa, assim, de uma grandiosidade muito grande. Eu vou repetir o que ele diz, minha filha, viver no meu querer, rezar no meu querer, não é? Rezar a vontade de Deus é transportar o céu para a terra. Imagina a dimensão disto. E a terra para o céu. Por isso,
é nosso verdadeiro e total triunfo, a nossa vitória, nossas conquistas divinas. Por isso, seja-me fiel e atenta. Depois disto, se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, a qual tenho o bem neste último período da minha vida, aqui abaixo, que espero que termine quanto antes este meu longo exílio, de recebê-la todos os dias. E o meu amável Jesus, no ato em que se dava a bênção, se moveu no meu interior e me disse: Minha filha, te abençoo, mas não estou contente em te abençoar eu sozinho. Por isso chamo a todos junto comigo, ao Pai e ao Espírito Santo, a toda a corte celestial, a fim de que te abençoem junto comigo, a pequena filha do meu querer divino, onde reina a minha vontade, céus e terra, todos sentem uma força poderosa de unir-se comigo e de fazer o que eu faço, para concentrar sobre ela todos os bens que a minha divina vontade contém. Por isso, enquanto veem que eu te abençoo, todos se põem a te abençoar, não é? A corte celestial, o Pai e também o Espírito Santo. Assim, Jesus abençoando a Luísa, eles também abençoam. Assim que no céu, há uma competição, uma espécie de festa em abençoar aquela onde reina o meu querer divino. Então, na Luísa reina a vontade divina. E eu, para fazê-la mais solene, chamo a todas as coisas criadas, a fim de que ninguém fique excluído, mas que todos abençoem a minha filha. Portanto, peço ao sol que te abençoe, a fim de que a luz que ele te dá, te dê abençoando-te. Chamo a água a abençoar-te, a fim de que, conforme a beberes, te abençoe. Chamo o vento a fim de que, quando soprar, sopre abençoando-te. Em suma, chamo a todos quanto te bendizem, encontrando em ti a minha divina vontade, sentem-se bendizer destes dentro de ti pela vontade do seu Criador. Imagina uma narração agora, né? Me vem à cabeça essa lembrança de que é um acontecimento que foi narrado pela mística Maria Valtorta, não é, sobre Maria, que toda a natureza se inclinava diante de Maria, não é? Como que entendendo que aquela era a mãe do Salvador, né? A mãe de Jesus, e a natureza se voltava para Maria, como se fosse assim reverenciar Maria. E ao mesmo tempo, isso também é narrado na Mística Cidade de Deus, o livro chamado Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda, onde onde se fala da ressurreição de Jesus, não é? E quando Jesus ressuscita, também a natureza é como se inclinando para reverenciar Jesus, não é? Referência a eles, por quê? Porque Jesus e Maria são só, né? Estão ligados, não é? Então, quando se fala de Jesus, está se falando de Maria. Quando se fala de Maria, está se falando de Jesus. Quando se reza a Maria, diretamente está a se rezar a Jesus e vice-versa, não é? Então, eles são um só. São são um só. Por isso é que tudo que Jesus também sofreu na sua paixão, Maria sofreu igual, não é? Não se fala muito sobre isso, mas ela sofreu exatamente tudo quanto Jesus sofreu, não é? Não carnalmente, mas no seu coração sofreu igual tudo quanto Jesus sofreu. E então, a reverência por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, né? Tudo que existe na Terra existe por causa de Jesus, né? Foi feito por causa de Jesus, né? Como diz a Bíblia, por ele todas as coisas foram criadas, né? Tudo subsiste por causa dele. Então, tudo reverencia aquele que é o seu Criador, não é? Então, toda a natureza se volta para o seu Criador, reverencia o seu Criador, não é? Então, ele tem o poder de mover tudo, não é? Tem o poder de mover tudo. Tem o poder de mover tudo, não é? E se ele está unido a Maria,
Quem reverencia Jesus, né? Reverencia Maria também, né? Então, é uma dimensão assim, mesmo muito, muito, muito grande, né? Que às vezes pode dar assim um nó para compreender, mas o dono da criação não tem como, não é? A criação reconhece o seu Criador. É como, por exemplo, eu vou, não é? Adquirir um animal, não é? Esse animal, tanto tempo de convivência e sendo adestrado, conhece o seu dono, conhece as pessoas que frequentam aquela família. Quando chega o pai ou a mãe ou um membro da família, aquele cachorro, né, vai fazer o quê? Vai se meter a ladrar e a estranhar, não é? A se alegrar porque apareceu o seu dono, não é? Faz ali aquela festinha porque reconhece que é o seu dono, não é? Então, quanto mais a natureza, aquilo que Deus criou, tudo que Deus fez, não vai reverenciar a este Senhor, então parece que é uma coisa assim, sono imaginário, mas não, na realidade é exatamente assim, porque senão Jesus não chamaria a água para abençoar-lhes a picareta, não é? Que ela ao beber, a água já daria a sua bênção para ela, não é? Já seria uma água abençoada pelo poder divino. O sol, quando tocasse nela, já tocava ao mesmo tempo abençoada, porque tem a ordem do Criador, porque é o mesmo Criador que é o dono deste astro luminoso e se faz representar por ele, não é? E assim de tudo o resto, não é? Tudo o resto reverencia o seu Criador. Continuando aqui diz assim: a força do meu querer divino chama a todos. Olha, a força do meu querer divino, não é? Do meu querer divino, da minha vontade divina, do meu poder divino, chama a todos, não é? A tudo que ele criou, toda a família, né? Une toda a família celestial e dá a festa a todos, quando deve agir sobre a alma onde reside e domina. Por isso, nesta minha prisão sacramental, tendo perto a minha prisioneira, sinto as alegrias que pode me dar a minha divina vontade no coração da nossa pequena filha, a Luísa Picareta. Portanto, as minhas muitas dores são interrompidas quando devo abençoar-te. Quando Jesus fala das suas dores, porque ele sacramentado faz ainda muitos sacrifícios, não é? Porque está ali inanimado, está ali às escuras, está ali como que aprisionado, não é? Enquanto as hóstias não saem dali para serem comungadas pelas pessoas e ele interagir no interior dessas pessoas, dando suas inspirações, ele está ali só, né? Só, abandonado, né? Morto de falar sobre o seu amor, sobre muitas coisas que ele quer fazer com as criaturas, mas enquanto não entra nas criaturas, não é? Está ali sozinho, abandonado, esperando quem vai visitar, quem vai falar com ele, não é? Ali no sacramento, né? No tabernáculo. Então é uma tristeza para ele poder ficar ali, né? Ficar preso. Por isso é que ele formou a Luísa como filha da divina vontade, para quê? Para estar nessa comunhão perfeita com ele, porque a Luísa acaba por ser um tabernáculo vivo. Jesus, em vez de estar numa hóstia consagrada num tabernáculo, não é? É um tabernáculo, pronto, feito assim pelo homem, não é? Dentro da igreja. Ele prefere estar no tabernáculo, no coração da pessoa, dentro da pessoa, não é? Somos o templo do Espírito Santo. Somos a morada dele. Então, quando comungamos Jesus, recebemos ele e acabamos por ser esse sacrário vivo, não é? Ele entra em nós, se transforma nesse sacrário. Somos o sacrário vivo, para ele estar ali e interagir conosco, não é? Então, é diferente dele estar no sacrário, onde está às escuras, como se estivesse na prisão, não é? Sem a comunicação direta com a pessoa. E quando ele está, não é? Quando a pessoa o recebe, então ele se deixou ficar no sacramento para realmente dar início com a sua obra divina ao entrar em cada alma, né? Fazer que cada alma, cada criatura fosse esse tabernáculo vivo, não é? É isso que ele mais quer, é isso que ele mais anseia, mais do que ficar num tabernáculo dentro da igreja, no sacrário, ele quer ficar num sacrário vivo, não é? Fazer desses sacrários vivos, hóstias vivas, que ele possa interagir, que ele possa falar. Então, tudo isso começou com Luísa Picarreta, não é? Era o sacrário vivo, uma hóstia viva. Ele interagia muito com Luísa. E quer fazer isso conosco para
dar, não é, conclusão da obra da redenção. A obra da redenção não ficou concluída. A conclusão será feita com o reino da divina vontade, que começou com Luísa Picarreta. Por isso temos aqui esses escritos que ele deixou, justamente para que nós ponhamos em prática, não é? Esses escritos, vivamos isto, ponhamos em prática isto, não é? Para ele habitar em cada coração, para ele dar conclusão deste seu projeto divino, não é? Então, por isso é que ele fala deste sofrimento, não é? De estar na prisão, deste sacramento. Portanto, as minhas muitas dores, não é? Dores de estar ali no sacrário, no isolamento, prisioneiro, são interrompidas quando devo abençoar-te, quando descendo sacramentado em teu coração, né? Quando desde este tabernáculo sinto-me olhado por ti e eu te correspondo com os meus olhares, pensando que devo fazer ou dar alguma coisa à nossa pequena recém-nascida do nosso querer. Ponho tudo a um lado, até as minhas mesmas dores, não é? Deixa de pensar na sua dor, no seu sofrimento, quando sabe que tem ali uma filha com quem ele pode interagir, né? Interagir dentro dela mesma, no seu interior. Todas essas dores, não é? Acabam por ficar de lado. E faço festa, diz Jesus, porque a minha divina vontade possui alegrias sem número e festa perene, festa perpétua, festa para sempre. Por isso quero que também você se regozije junto comigo e fazendo eco à minha bênção. Abençoe-me no sol, na água, no vento, no ar que respira, no batimento que te pulsa no coração. E eu sentirei em todas as coisas criadas, você me bendiz. Então, a dimensão é muito grande. Jesus também se sente, não é? Sendo com esta criatura, interagindo com esta criatura. Esta criatura possui, não é? Tudo do divino. E o divino se sente também, não é? Abençoar por este sacrário vivo, não é? Por esta filha que está a viver o divino, não é? Que é a sua maior alegria. E é isso. Peçamos a Jesus que venha fazer morada em nós, não é? Que venha fazer morada em nós, nos fazendo viver a divina vontade, compreendendo esses escritos, ansiar por esses escritos, compreender esses escritos, não é? E poder colocar assim na prática e, e aceitá-lo no nosso interior, vivendo aquilo que Ele quiser que a gente viva, entregar-se, disponibilizando para aquilo que Ele quiser fazer em cada coração, não é? Que seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade, para dar a maior alegria para Ele, que é o dono da minha vida. Ele sabe tudo de mim e sabe o que é melhor para mim. Então eu me abandono e deixo que Ele faça o que Ele quiser, né? Que eu me abandone para viver o divino, que tem uma dimensão muito grande, e que Ele faça, não é, da minha vida aquilo que Ele quiser. Porque a divina vontade é a santidade das santidades, é fazer do seu coração a morada do próprio Deus, é trazer o céu para a terra e poder transportar a terra para o céu, não é? Então, que alegria poder viver isso. Então, que seja tudo feito conforme a sua divina vontade, imitando Maria, naquele seu sim, naquele seu fiat, quando o anjo lhe abordou, não é? Ela disse: Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, não é? Segundo a vossa vontade. Que sejamos também assim, imitadoras como Maria, para poder viver como Maria viveu, fazendo somente a vontade de Deus e desprezando a sua própria vontade. Que assim seja. Amém. Jesus, eu confio em ti. Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, rogai por nós. Amém.